Olá, você que acessou a este canal, seja muito bem-vindo. Eu sou João, comentarista bíblico, e hoje nós temos um comentário, eu diria, um pouco inusitado. Mas fique até o final deste comentário e logo você verá que não estamos aqui para maltratar ninguém ou alguma instituição. Não, não, estamos aqui para comentar aquilo que a própria imprensa divulga e aproveitamos para transmitir as verdades bíblicas do Evangelho para você. Neste comentário, nós vamos falar a respeito dos comentários do Papa Francisco, aquele crucifixo que ele usa aqui em cima do peito. Vamos falar sobre Constantino e vamos falar a finalidade daquele crucifixo que o Papa usa sobre o seu peito. Isso são coisas que só vai mesmo edificar a sua vida espiritual. Convido você a ficar até o final dessa gravação. Então vamos lá. Bom, pelo menos lá para o mês de setembro passado, o Papa Francisco fez aquelas viagens pela Ásia, pelo continente asiático, e ele chegou até Singapura, que é uma cidade-país. Bom, e na reunião que ele fez com aquelas pessoas católicas, que são um número muito pequeno ali em Singapura, bom, ele deu a seguinte declaração para aquelas pessoas que o ouviam. Ele disse o seguinte: todas as religiões são um caminho que leva a Deus. Bom, aí você pode abrir o noticiário aí no Google, que você vai ver várias reportagens mostrando, digamos assim, esse episódio aí. São fatos. Então vamos lá. Bom, mas o próprio jornalista, a imprensa que expôs ali aquele fato, divulgou, registrou ali, se mostrou um pouco perplexa, tá? E, digamos assim, pasmo, porque ele deu aquelas declarações. E aquele jornalista que registrou citou o crucifixo que o Papa tem sobre o seu peito. Como o jornalista é conhecedor, ele disse que ele estava com um crucifixo sobre o seu peito e dava uma declaração dessa, dizendo que todas as religiões são um caminho que leva a Deus. Bom, então vamos lá. Vamos falar agora primeiramente sobre Constantino. Bom, no ano 200 depois de Cristo, foi quando, digamos, começou a entrar dentro da igreja muitas coisas pagãs. E o uso da cruz já era praticado naquela época, mais conhecido como um símbolo pagão. Mas não foi somente até aí. Constantino, ele assumiu o poder no ano 306 depois de Cristo e reinou até 337, por não muito tempo. E foi a esse Constantino que se deve, digamos assim, a propagação, digamos assim. Ele adotou o uso da cruz. Vamos ver como foi. Então, Constantino, ele se declarou cristão, ou melhor, ou podemos dizer, ele aderiu ao cristianismo, sendo ele o imperador. Mas isso era duvidoso, porque ele nunca aceitou ser batizado, senão quando já estava no leito da morte. Então era duvidoso que ele fosse um cristão genuíno. Então, ele, digamos assim, assumiu os controles dos negócios da igreja e foi aceito pelos cristãos, embora isso não foi uma coisa saudável, não. A história que o diga. Então, ele adotou o uso da cruz para o seguinte:
já que ele se declarou cristão, ele queria fazer de tudo para beneficiar o cristianismo, propagar o cristianismo, divulgar o cristianismo. Então foi aí que ele adotou o uso da cruz como esse símbolo. E com isso, naquele tempo, aconteceu o seguinte: a cruz foi colocada por ordem de Constantino em todos os lugares, pelas portas das casas, pelas ruas, nos comércios, nos valados e até em cima das montanhas havia ali a cruz. Bom, o que Constantino queria dizer? O que ele queria divulgar? O que ele queria ensinar? Com essa mensagem, através desse símbolo, que é a cruz, Constantino dizia que é só o cristianismo, que é só Cristo o Salvador, embora até ali era a cruz. Somente no século X foi acrescentado à cruz essa imagem que vocês vê do Cristo crucificado. Aí veio o crucifixo no século X. Mas ali a mensagem é a mesma. Aquele crucifixo que o Papa usa sobre o seu peito está dizendo que só Cristo é o Salvador. A fé tem que ser só nele. E não são nas religiões, não são nas instituições, nem mesmo o cristianismo em si, e sim a pessoa do cristianismo, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Bom, mas antes que Constantino fizesse tudo isso, vamos citar algumas passagens bíblicas que também mostram esse assunto muito antes de Constantino. Vamos lá, Isaías 43, verso 11, lá está escrito o seguinte: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E o nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Pedro, quando já estava pregando, a igreja já formada, lá em Atos capítulo 4, verso 12, ele disse o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro dizia que é só Cristo, tá? E o apóstolo Paulo, lá na sua carta primeira a Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele diz o seguinte, para arrematar aqui, ele disse: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É isso que está escrito. Então, quando foi criado o uso da cruz, que já existia como símbolo pagão, e Constantino, o imperador, deu aquela ordem para se usar. Bom, ele queria dizer que é só Cristo Salvador. Ele fez isso para promover, divulgar o cristianismo, e ele fez muitas reformas para beneficiar o cristianismo. Mas, infelizmente, isso não foi muito bem, porque daí começou a aceleração da paganização da igreja. Mas agora, voltando ao assunto do Papa Francisco, não se assuste. O Papa Francisco, ele é muito amigo dos evangélicos. Lá na Argentina, tem aquelas comunidades evangélicas que sempre quando ele vai lá, ele faz uma visita aos seus amigos. E quando esteve aqui no Brasil, ele também visitou igrejas evangélicas, entrou lá e fez, orou, aconteceu. Mas, quanto a ele dizer que todas as religiões são um caminho que leva a Deus, o jornalista que escreveu a reportagem citou o crucifixo que está sobre o seu peito. E aquele crucifixo, a mensagem, pelo menos que Constantino tentou dizer, tentou expor, e a mensagem que o crucifixo pelo menos tenta declarar,
é essa, que é só Cristo Salvador, que é só o cristianismo. Agora eu, como um pregador do Evangelho, não preciso do crucifixo para divulgar o Evangelho, porque Jesus disse para ir por todo mundo e pregar, e quem crer será salvo. Não é? Então, não precisa, mas está aqui essa mensagem, está aqui esse comentário, não ofendendo a ninguém, mas dizendo para você que aquele crucifixo que o Papa usa sobre o seu peito está dizendo que é só Cristo. É só Cristo o Salvador. E as Escrituras, a Bíblia Sagrada, nas palavras de Jesus também e dos apóstolos, já diz essa verdade há muito tempo. A fé tem que ser direcionada somente a Jesus Cristo, o Salvador. Fora isso, se misturar com muitas outras coisas, já fica uma fé que não salva. Porque a fé que salva é unicamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, muito agradeço a você que ficou até o final desse comentário. Se você gostou, dê o seu like e nos ajude a levar essa mensagem para muito mais pessoas. Deus te abençoe ricamente.